Eu estou escrevendo isso com as mãos ainda tremendo um pouco. Não de medo. Acho que é mais uma sequela nervosa de tudo o que aconteceu no último mês. Eu preciso deixar isso registrado em algum lugar, não só para desabafar, mas como um aviso. Existe um tipo de maldade que não precisa de ritual complexo ou invocação para grudar em você. Às vezes basta um passo em falso ou um momento de desatenção num lugar onde a energia estagnou. Tudo começou numa terça-feira nublada, há cerca de 5 semanas. Eu não sou uma pessoa supersticiosa. Nunca fui. Sou lógica, gosto de coisas que fecham e que têm explicação. Fui ao cemitério da Saudade, aqui na minha cidade, visitar o túmulo da minha avó. Era aniversário de falecimento dela. Eu costumo ir cedo, mas naquele dia o trabalho me segurou e cheguei lá por volta das 17h40. O sol já estava baixando e tinha aquela luz alaranjada e triste que deixa as sombras compridas. Depois de limpar a lápide da avó e deixar umas flores que comprei na pressa, decidi cortar caminho para a saída lateral. É uma que dá para a rua de baixo, onde eu tinha estacionado o carro para fugir do morador de rua que estava pedindo dinheiro por cuidar dos carros. O problema é que eu não conhecia bem aquele lado. Fui andando entre as quadras e, sem perceber, me afastei da área bem cuidada. O cenário mudou rápido. O gramado aparado deu lugar a um mato alto que batia perto do joelho. As lápides ali eram antigas, muitas quebradas, com fotos de porcelana desbotadas pelo tempo. Tinha gente ali que morreu na década de 30. O silêncio ali era diferente. Não era paz, era um silêncio pesado, como se o ar fosse mais denso. Eu deveria ter dado meia volta, mas a teimosia e a pressa de chegar ao carro me fizeram continuar. Foi quando eu senti o impacto no meu pé direito. Eu estava de chinelo, um erro grande para andar num lugar daqueles, mas estava calor. Chutei algo que estava escondido sob uma touceira de mato. Não foi uma pedra. Parei na hora. Olhei para baixo e eu tinha quebrado um frasco. Parecia ser de vidro escuro, grosso, ou talvez cerâmica. Não deu para ver direito porque estava tudo coberto de terra. Mas o que saiu de lá, meu Deus! Não era água. Era um líquido preto, viscoso, denso como piche ou óleo queimado. Ele escorreu e pegou na lateral do meu pé, sujando meus dedos. O cheiro me atingiu 2 segundos depois. Não era cheiro de podre comum, era algo muito pior que carniça. Meu estômago revirou na hora. Senti uma coisa violenta subir pela garganta. Que merda! Murmurei, tentando limpar o pé na grama, mas aquela coisa era oleosa e grudou na pele. Saí de lá mancando de nojo, sentindo que aquele líquido estava queimando minha pele. Entrei no carro e dirigi descalça, com o chinelo jogado no tapete do passageiro, infestando o carro com aquele fedor insuportável. Cheguei em casa e fui direto para o tanque. Joguei o chinelo numa bacia com cloro puro. Fui para o banho e esfreguei meu pé com bucha vegetal até a pele ficar vermelha, quase em carne viva. Aquela coisa saiu, mas a sensação de que ela ainda estava ali permaneceu. O cheiro parecia ter impregnado na pele. Lavei o chinelo 3 vezes e aquele odor de óleo queimado e podridão parecia ter vida própria. Nos 2 dias seguintes, nada de estranho em minha vida aconteceu, mas se fosse só isso, não estaria aqui relatando. De qualquer forma, achei que o incidente tinha sido apenas um inconveniente nojento. Acho que foi na sexta-feira à noite que a minha casa mudou. Eu moro sozinha com meu cachorro, o Paçoca, um vira-lata que é a alegria da minha vida. Ou era. Naquela noite eu estava no sofá vendo uma série quando senti um cheiro. O mesmo cheiro. Óleo queimado e podridão. Olhei para os lados e cheirei minha própria pele. Nada. O cheiro vinha do ar, passava como uma brisa e sumia. Paçoca, que estava dormindo no tapete, levantou a cabeça do nada. As orelhas ficaram em pé, viradas para o corredor que dá para os quartos. Ele começou a rosnar.
Não era aquele rosnado de alerta quando passa alguém na rua, era um rosnado muito diferente. O pelo das costas dele arrepiou de um jeito que eu nunca tinha visto. "O que foi, menino?" perguntei. Ele não olhou para mim. Ele recuou com o rabo entre as pernas, olhando fixamente para o vazio do corredor escuro. Naquela noite tive o primeiro pesadelo. Sonhei que estava nadando numa piscina daquele óleo preto e algo puxava meu pé para o fundo. Acordei suando frio com a sensação física de uma mão gelada no meu tornozelo direito, o mesmo pé que eu havia sujado. A partir dali, minha vida desmoronou com uma velocidade assustadora. No sábado, comecei a ver os vultos. No começo era só de relance, uma sombra alta, disforme, parada no canto da sala. Quando eu virava, não tinha nada. Mas a sensação de ser observada era constante. O ar da casa ficou gelado. Não importava se fazia 30 graus lá fora. Dentro de casa parecia uma câmara frigorífica. No domingo as coisas começaram a sumir. Minha chave do carro, minha carteira e o controle da TV. Eu colocava na mesa, virava as costas e quando voltava tinha sumido. Eu encontrava horas depois em lugares absurdos. A chave dentro da geladeira, a carteira no fundo do cesto de roupa suja e o controle equilibrado em cima da porta que eu nunca fechava. Eu comecei a questionar minha sanidade. Estou ficando louca, eu pensava. Na segunda-feira, a onda de azar bateu com força. Acordei com uma febre de 39 graus que não cedia com remédio algum. Meu corpo doía como se eu tivesse sido espancada. Tentei ir trabalhar, mas mal conseguia ficar em pé. Na terça, minha casa foi invadida. Entraram enquanto eu estava na farmácia comprando mais remédio. Levaram meu notebook, a TV e umas joias que eram da minha mãe. O estranho? A porta não foi arrombada. As janelas estavam intactas. A polícia não soube explicar nada. "Deu azar, dona Luzia", disse o policial. Azar. A palavra parecia pequena demais. Mas o pior, o golpe de misericórdia foi na quinta-feira. O Paçoca parou de comer na terça, junto com a minha febre. Na quarta, ele só vomitava uma espuma amarela. Levei ao veterinário, fizeram exames de sangue, ultrassom, tudo. "Ele está saudável, Luzia, então não tem explicação para esse declínio", o veterinário disse. Mas na quinta de manhã encontrei ele deitado no box do banheiro, o lugar mais frio da casa. Ele olhou para mim com aqueles olhinhos fundos, sem brilho, deu um suspiro, e depois de 30 minutos, quando vi, ele tinha morrido. Eu caí no chão do banheiro e gritei. Gritei de dor, de raiva e de medo. Abracei ele e senti aquele cheiro. O cheiro do frasco. Vinha do pelo dele. Aquela coisa, aquela sujeira que eu trouxe do cemitério tinha matado meu único companheiro. Eu estava no fundo do poço, doente, roubada, aterrorizada e sozinha. Minha casa parecia um mausoléu. As sombras agora não ficavam mais na visão de lado. Eu as via paradas ao pé da minha cama quando acordava e não conseguia se mexer. Eram formas escuras, que pareciam sugar a luz do ambiente. Foi quando a campainha tocou na sexta-feira à tarde. Era a dona Aldevânia, que mora 3 casas para baixo. Uma senhorinha de uns 70 anos, de cabelos brancos presos num coque e pele enrugada de quem trabalhou muito no sol. Ela nunca frequentou igreja, nem centro, nem templo, mas todo mundo no bairro sabe que dona Aldevânia tem a força de Deus. Ela orava, e quando ela orava, as coisas aconteciam. Eu mal abri o portão e ela já foi entrando sem pedir licença. Ela parou no meio da sala, fechou os olhos e respirou fundo. "Minha filha, o que foi que você trouxe para dentro de casa? O cheiro de morte aqui está insuportável." Eu desabei. Contei tudo. Chorei falando do Paçoca e ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão. As mãos dela eram quentes, um contraste absurdo com o gelo que eu sentia nos meus ossos.
Você chutou uma oferenda de amarração de maldição Luzia. Coisa feita para destruir, enterrada em terra ruim, para maturar. E você quebrou o ciclo. O que estava no frasco tinha dono e quando você tocou, ele pegou você. Eu tremi. O que eu faço, dona Aldevânia? Eu vou morrer? Ela me olhou nos olhos com uma severidade maternal. Não, porque me mandaram aqui para te ajudar, mas a briga vai ser feia. Isso aí já se alimentou da vida do seu bichinho, agora quer a sua. E assim começou a minha via crucis de 10 dias. Dona Aldevânia praticamente se mudou para a minha casa. Ela não trouxe Bíblia, não trouxe imagens, muito menos trouxe velas coloridas. Ela trouxe apenas uma cruzinha de madeira e uma garrafa de água que ela mesma preparava com ervas que colhia no quintal. O processo era excruciante. Ela me fazia sentar numa cadeira de madeira no centro da sala e ela ficava andando em círculos ao meu redor, sempre orando. Não eram orações que eu conhecia, mas dava para ver que ela conversava com Deus. Às vezes ela falava baixo, às vezes ela gritava com o vazio, ordenando que aquilo saísse. Nos primeiros 3 dias eu piorei. Vomitei uma massa preta que parecia mais uma doença. Tive alucinações e nisso as paredes da casa pareciam sangrar aquele óleo preto. De vez em quando eu até ouvia o choro do Paçoca nos cantos. Eu implorava para ela parar, dizia que doía, que minha cabeça ia explodir. Aguenta, menina, ela dizia, limpando meu suor. Lá pelo 7º dia, a atmosfera pesada começou a mudar. O frio deu lugar a um mormaço, mas a dona Aldevânia estava exausta. Ela envelheceu 10 anos naquela semana. O rosto dela estava cinza, mas ela não parava. Faltam 3 noites, ela repetia. A 10ª noite, eu nunca vou esquecer a 10ª noite. Estávamos na sala. Já passava das 3 da manhã. Eu estava num estado de semiconsciência, fraca, deitada no sofá enquanto ela orava de joelhos ao meu lado. A casa estava num silêncio absoluto, sem grilos nem carros na rua. De repente, a temperatura caiu bruscamente. O cheiro de óleo queimado voltou com força total, fazendo meus olhos arderem. Senti uma pressão no peito, como se alguém tivesse sentado em cima de mim, esmagando minhas costelas. Tentei gritar, mas não tinha voz. Dona Aldevânia levantou. Ela parecia gigante naquele momento. Ela ergueu as mãos para o teto e a voz dela, antes rouca, saiu como um trovão. Aqui não! Esta vida não te pertence! Volte para o pó de onde veio! No momento em que ela gritou a última palavra, aconteceu. Foi um clarão branco, cegante, que irrompeu no meio da sala. A luz era tão forte que eu senti o calor dela na minha pele, mas não queimava, purificava. Era como se o sol tivesse nascido dentro da minha sala de estar num único segundo. O cheiro de podre foi incinerado instantaneamente, substituído por um cheiro de chuva em terra seca. Ouvi um som agudo, como metal sendo retorcido, que foi ficando distante até sumir. A brancura tomou conta de tudo. Minha visão apagou. A próxima coisa que me lembro é de abrir os olhos. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Eu estava na minha cama, coberta com meu edredom favorito, e senti um cheiro de café fresco e bolo de fubá. Levantei devagar. Meu corpo não doía. A febre tinha sumido. A sensação de peso, de sujeira, de medo tinha desaparecido completamente. Eu me sentia leve e vazia no bom sentido. Fui até a cozinha. Dona Aldevânia estava sentada à mesa, cochilando com a cabeça apoiada na mão. Ela parecia frágil de novo. Quando me viu, abriu um sorriso cansado, mas vitorioso. Acabou, minha filha. Foi embora. Eu abracei aquela mulher e chorei por 1 hora seguida. Chorei de alívio, de gratidão e de saudade do meu cachorro que se foi para me proteger. Tenho certeza disso. Hoje minha vida voltou ao normal. Recuperei minha saúde e o trabalho vai bem. Mas eu mudei.
Eu não entro mais em cemitérios e olho onde piso. E toda vez que passo na frente da casa da dona Aldevânia, eu faço uma prece silenciosa de agradecimento. Ela me disse uma coisa antes de ir embora naquele dia, algo que carrego comigo. O mal existe, Luzia, e ele é sujo e fedido. Mas a luz, minha filha, a luz não pede licença, ela simplesmente é. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 8 anos de idade. A casa em que morávamos foi construída em 1940 por americanos que vieram para o Brasil por conta das guerras. No andar de cima havia 2 quartos ligados um ao outro. Meu quarto tinha uma porta de passagem, mas não tinha porta de verdade. Para chegar ao quarto do meu irmão, era preciso passar pelo meu quarto. Ambos os quartos tinham closets, mas o meu closet tinha um pequeno alçapão que levava direto ao sótão. Lembro que meu closet era sempre extremamente frio, e toda vez que eu entrava lá, sentia uma sensação estranha e assustadora. Certa noite, deixei alguns brinquedos e bonecas Barbie no chão daquele closet. Eu tinha uma Barbie especial do filme Barbie, em A Princesa e a Plebeia. Essa boneca podia cantar várias músicas do filme quando você apertava um botão. Entre 2:30 e 3 da manhã, enquanto minha irmã e eu dormíamos em nossos beliches, ouvi um som baixo de canto. Acordei e percebi que não estava sonhando. A boneca continuava cantando a mesma frase repetidamente. Senti uma sensação estranha e ruim no estômago quando percebi que as músicas não estavam tocando na ordem correta. Era apenas aquele mesmo trecho, repetindo de novo e de novo. Acordei minha meia-irmã para que ela também pudesse ouvir. Lembro dela olhar para mim e eu podia perceber que estava aterrorizada. Nós duas tínhamos apenas 8 anos e estávamos com medo demais para sair da cama. Ficamos debaixo das cobertas e chamamos meu irmão no quarto ao lado. Finalmente ele acordou e entrou para ver o que estava acontecendo. Quando meu irmão ouviu o canto, ele pensou imediatamente que estávamos pregando uma peça nele. Mas quando viu o quanto estávamos assustadas, percebeu que não era brincadeira. A presença dele nos deu coragem para sair da cama e ir verificar. Caminhamos até o closet e acendemos a luz. Imediatamente percebi aquele ar gelado familiar. A primeira coisa que vi fez meu coração afundar. Eu estava olhando diretamente para o sótão escuro e assustador. A pequena porta do alçapão estava totalmente aberta. Eu sempre mantinha aquela porta fechada porque ela me aterrorizava. Mas agora estava aberta. Então olhei para a Barbie no chão e ela ainda estava cantando aquela mesma música. Não havia nada tocando a boneca e o botão não estava travado nem quebrado. Ela estava tocando sozinha. Meu irmão a pegou e nós 3 apenas nos encaramos, sem saber o que fazer. Eu ainda sentia aquela sensação ruim no estômago, então disse a ele para jogar a boneca pela janela. E ele fez isso. Jogou a boneca para fora só para afastá-la de nós. Não queríamos acordar nossos pais, então voltamos para a cama. Dessa vez, minha irmã e eu dormimos no chão do quarto do meu irmão. Na manhã seguinte, descemos as escadas. Para meu horror, meu pai havia encontrado a boneca no canteiro de flores do lado de fora e a trouxe de volta para dentro da casa. Ela estava em cima da bancada da cozinha. Ela não estava mais cantando, e meu pai disse que ela também estava silenciosa quando a encontrou. Contamos aos nossos pais exatamente o que havia acontecido na noite anterior. Por um segundo vi um lampejo de preocupação nos olhos da minha mãe. Mas então ela começou a nos dar explicações lógicas para o que poderia ter acontecido. Acredito que meus pesadelos começaram depois daquela noite. No meu sonho, estou de volta à casa sendo outra pessoa. Abro a porta do closet
e ouço alguém chorando. Olho para o sótão escuro e vejo uma menina sentada no canto, com a cabeça abaixada. Essa é a primeira lembrança clara que tenho de coisas estranhas acontecendo naquela casa. Depois disso, ainda aconteceram muitas outras coisas que até hoje não consigo explicar. No começo dos meus 20 anos, voltei a morar naquela casa e a aluguei da minha mãe. À noite eu ouvia uma voz abafada e o som de passos arrastados acima do meu quarto. Meu quarto ficava no andar de baixo e diretamente acima de mim ficava o closet do meu antigo quarto. Além disso, meu filho se recusava a dormir no andar de cima. Ele tinha cerca de 4 anos na época. Sempre tive muito interesse em fantasmas e no sobrenatural, e sinto que sou sensível a espíritos. Ainda acontecem algumas coisas e pretendo mandar algum relato novo em breve. Eu fui acampar sozinho no inverno passado com meu cachorro Rosco, e é algo que nunca mais vou fazer. Eu tinha tirado alguns dias de folga do trabalho e queria me afastar das pessoas. Carreguei minha caminhonete com meu equipamento e dirigi por uma trilha longa e estreita que entrava fundo em uma floresta estadual. A estrada mal era mantida, coberta de neve compactada e gelo, e não havia outros carros em lugar nenhum. Depois de dirigir por quase 1 hora, estacionei em um pequeno recuo da estrada que parecia não ser usado há muito tempo. De lá caminhei mais 20 minutos com minha mochila e o Rosco até chegar a uma pequena clareira cercada por árvores densas. A neve era profunda e intocada. Não havia pegadas nem sinais de que alguém tivesse estado ali recentemente. Era exatamente isso que eu queria. Coloquei a mochila no chão, limpei um espaço para a barraca e deixei meu cachorro andar por perto enquanto eu trabalhava. Ele ficou próximo, cheirando a neve e as árvores, apenas pulando e brincando. Montei a barraca, prendi bem as estacas porque o chão estava congelado e organizei meu isolante térmico e o saco de dormir próprio para inverno lá dentro. Eu sabia que seria uma noite fria, bem abaixo de 0, então me vesti em camadas adequadas. Roupas térmicas, meias grossas, um fleece e um casaco pesado permaneceram comigo mesmo depois de o acampamento estar montado. Quando a barraca ficou pronta, juntei madeira seca e fiz uma pequena fogueira. Acendi o fogo e deixei queimar até obter uma chama constante. Preparei o jantar ali mesmo, apenas uma refeição simples, e me sentei em um tronco para comer, enquanto o Rosco deitava perto do fogo. A floresta estava silenciosa daquele jeito profundo, onde o som parece quase inexistente. Aprendi há muito tempo com meu pai que a neve absorve o som, então devia ser isso. Depois que terminei de comer, o Rosco de repente se levantou e começou a latir em direção às árvores. No começo isso não me preocupou. Havia cervos por toda parte ali, e ele já havia latido para eles antes. Eu disse para ele relaxar, e depois de 1 minuto ele obedeceu, sentando novamente. Olhei a hora e decidi ficar mais um pouco perto da fogueira antes de ir dormir. Eu sempre carregava uma arma de fogo quando acampava em lugares remotos, e ela estava no coldre ao meu lado, como sempre. Naquele momento eu me sentia bem. Cerca de 20 minutos depois, o Rosco começou a latir novamente, mais alto dessa vez. Então eu ouvi também passos se movendo pela neve em algum lugar da floresta. Levantei e escutei. Os passos pararam, depois começaram de novo. O Rosco passou de latidos para rosnados e, de repente, ficou em silêncio. Ele ficou parado, olhando fixamente para a frente em direção às árvores. Foi aí que eu me senti desconfortável. Segui o olhar dele e vi uma silhueta na borda da linha das árvores. A pessoa estava ali, meio escondida na escuridão, apenas levemente iluminada pelo fogo. Chamei em voz alta, dizendo que ele tinha me assustado, e falei para o Rosco que estava tudo bem. A figura não se moveu no começo. Então deu um pequeno passo à frente,
o suficiente para eu ver que era um homem. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali, tão fundo na floresta. O tom dele não era amigável. Eu disse que só estava curtindo a natureza com meu cachorro. Ele não respondeu de imediato, apenas ficou ali me observando. Eu podia sentir a situação ficando errada. Disse calmamente que eu estava armado. O homem riu e disse algo sobre eu estar ameaçando ele em vez de convidá-lo para se juntar a mim, perguntando onde estava minha hospitalidade. Então ele se virou e voltou para a escuridão, com os passos desaparecendo na floresta. Fiquei ali parado por um longo tempo depois disso, encarando as árvores. O rosco ficou perto de mim. Eu não gostei de nada daquilo, mas eventualmente disse a mim mesmo que ele tinha ido embora. Apaguei a fogueira com cuidado, jogando neve sobre ela e mexendo as cinzas até que não restasse nada que pudesse brilhar. Eu não queria luz chamando atenção. Entrei na barraca e fechei tudo. Lá dentro fiz tudo o que pude para me manter aquecido. Coloquei até o isolante para impedir que o chão gelado drenasse o calor do meu corpo. Permaneci totalmente vestido. Coloquei um gorro de lã e apertei bem o saco de dormir ao redor dos ombros. Mantive um aquecedor de mãos perto do tronco e outro perto dos pés. O rosco se enroscou ao meu lado e o calor do corpo dele ajudou mais do que qualquer outra coisa. Fiquei ali deitado ouvindo a floresta, ou melhor, o silêncio extremo. Depois de um tempo, o rosco começou a rosnar novamente. Então eu ouvi para o que ele estava rosnando: passos na neve. Eles pararam e o rosco ficou quieto, mas as orelhas dele continuaram erguidas. Então os passos começaram de novo, mais próximos dessa vez e mais lentos do que antes. Eles chegaram até a barraca e pararam. O rosco começou a uivar alto. Sussurrei para ele parar, apavorado com a ideia de chamar atenção. Quando ele parou, voltou a rosnar. Quem quer que fosse apenas ficou parado do lado de fora da barraca. Eu podia ouvir movimentos sutis, como alguém mudando o peso do corpo na neve. Eu já estava com a arma na mão, mas não queria fazer ameaças. Eu não queria ser forçado a cumprir essas ameaças. Nunca atirei em ninguém, e não acho que teria coragem de matar alguém, mesmo em legítima defesa. Finalmente não aguentei mais. Engatilhei a arma e disse claramente que estava armado e que quem quer que estivesse ali precisava ir embora agora. Mas sendo realista, quem mais poderia ser além daquele sujeito assustador de antes? Houve silêncio por alguns segundos, então ouvi passos novamente se afastando da barraca. Devagar no começo, depois mais rápido, até desaparecerem na floresta. Não abri o zíper da barraca para olhar para fora, só fiquei imóvel por horas. O rosco permaneceu alerta o tempo todo, o que foi a única razão pela qual eu me senti minimamente confortável para eventualmente cochilar. Eu certamente não teria conseguido se estivesse sozinho. Mal dormi, apenas peguei no sono em intervalos curtos. Quando o céu finalmente começou a clarear, arrumei tudo o mais rápido que pude ao nascer do sol. Voltamos caminhando até a caminhonete e fomos embora. Nunca mais voltei àquela parte da floresta e nunca voltarei. Pessoas estranhas como aquele cara realmente tornam a vida assustadora às vezes e lembram que você nunca pode baixar totalmente a guarda. Olá, Diário dos Pesadelos. Inicio essa mensagem com meus caros agradecimentos por disponibilizar esse e-mail para encaminhamento de relatos. Bom, minha infância foi regada por sentimentos muito fortes, seja ele qual fosse. Minha família era de classe média baixa, passavam por algumas dificuldades naquela época, mas nunca faltou amor por parte dos meus pais para comigo. Eles tinham que trabalhar para sustentar a casa, e por eu estar em colégio particular, minha mãe não teve outra opção a não ser trabalhar também.
Logo tive que ficar em casa sozinho durante o trabalho deles, pois, curiosamente, sempre que me colocavam em uma creche ou algo do tipo, acontecia algum problema e eles tinham que me retirar imediatamente. Então eles pediam para meus vizinhos ficarem de olho em mim, embora eu não soubesse que era vigiado por eles. Por estar sozinho, a solução era me distrair ao máximo até eles chegarem, e quando chegavam era uma alegria que só. Meu pai trazia o doce típico da nossa região. Já que morava em Salvador, não faltava comidas típicas. Paçoca sempre foi meu doce preferido, e ele sabia bem disso. Tínhamos muitas coisas para contar um para outro e para minha mãe, mas aí é que chega o porquê de eu entrar em contato com o canal. Eles chegavam por volta das 18 horas, e logo a noite caía e já eram para lá das 20 horas. Por orientação de pediatras da época, eu não deveria dormir na cama dos meus pais, pois já era um garoto e não poderia atrapalhar a intimidade do casal. Com isso, eles me deram um quarto e fizeram de tudo para que parecesse agradável e aconchegante para mim, embora as tentativas falhassem a cada noite. Primeiro porque sentia muita falta deles, o que me fazia correr para o quarto dos meus pais em vez de tentar dormir novamente. Repito que no começo não era nada além de sentir falta deles. Bom, às vezes minhas primas iam para minha casa passar dias conosco e poder ficar com minha mãe, que considero a melhor mãe do mundo, e não só eu, já que minhas primas amavam e faziam questão de irem para lá passar o tempo com ela. Ao precisar de lugar para dormir, não restava outra opção a não ser dormir no meu quarto. Esses dias eram bons, tanto que dormia sem preocupação nenhuma. Mas era horrível ver o dia delas partirem de volta para suas casas. Ali eu sabia que estaria só eu, e eu. O medo foi evoluindo a ponto de eu não aceitar que tivesse nada no quarto com olhos, fosse bonecos ou qualquer outro brinquedo. Não queria nada que tivesse uma forma meio humana ou animal, pois à noite eles me passavam a impressão de estarem se mexendo. Eu chegava a dormir no quarto dos meus pais antes deles se deitarem para dormir, mas eles, quando iam para a cama, me devolviam ainda dormindo ao meu. Eu despertava no meio da noite e a sensação era a pior possível. Eu corria para o quarto deles, pois sentia algo desagradável no meu, e dormia no chão, mas dormia só pelo fato de estar ali com eles. As coisas que me fazia correr para lá eram sempre fruto de imaginação, mas um dia o que mais temia que acontecesse, aconteceu. Eu costumeiramente, antes de correr para o quarto deles, olhava fitando os olhos na porta do meu quarto. Eu esperava e via se nada iria aparecer, mas naquele dia, para meu espanto, tinha algo lá em forma de esqueleto. Não olhou para mim, mas entrou no quarto. Foi um momento de horror, e me arrepio nesse momento, citando o que ocorreu. Aquele ser andou da porta até a parede da janela, onde simplesmente sumiu, dando a impressão de passar pela parede. Depois da parede havia apenas o corredor da casa de baixo, ou seja, uma queda para um corpo físico. Eu corri pela minha vida até chegar no quarto dos meus pais. Aquilo nunca apareceu novamente, embora algo muito intrigante aconteceu. Eu cresci, virei um adolescente e por muitos anos aquele foi meu quarto. Anos depois, porém, se tornaria a cozinha. E pasmem, por mais difícil que pareça, por simplesmente ser um abismo, o lado de fora daquela parede, ali no mesmo lugar onde ele aparentemente pareceu passar, se tornou uma porta. Ali foi construído um corredor do primeiro andar. Depois dessa aparição, algumas coisas começaram a dar errado para mim. Minha adolescência foi muito agridoce e depressiva. Tinha poucos amigos, não tinha sucesso no amor e colecionava decepções pessoais. Não conseguia me enturmar com a garotada mais descolada e legal do colégio, me restando apenas um amigo com quem sempre andei até o fim do ensino médio. Era descontente comigo mesmo, me achava feio, não gostava de mim mesmo, mas isso não importa muito. O que importa em tudo isso é o fato daquele ser ter acertado algo que só aconteceria uns 16 depois, tendo passado muitas coisas até então.
Tenho muito carinho pelo trabalho de vocês e muito obrigado por postar minha história. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda era menor de idade. Naquela época, meu pai e eu decidimos fazer uma viagem de carro de forma totalmente inesperada. Não era algo planejado nem nada do tipo, simplesmente surgiu do nada. Claro que eu não esperava por isso, mas aceitei ir porque achei que seria uma boa oportunidade de conviver com ele e passarmos um tempo juntos. Decidimos sair à tarde, dirigindo por várias horas. Para mim foi difícil calcular o tempo exato, mas lembro que já era noite, por volta das 9, quando paramos em um posto de gasolina. Compramos algo para comer, água e aproveitamos para ir ao banheiro. Algo importante é que esse posto de gasolina ficava praticamente no meio do nada, cercado apenas por estrada, campo aberto e escuridão. Naquele momento não dei muita importância a isso. Depois disso, voltamos para o carro e começamos a procurar algum hotel próximo para passar a noite, mas não encontramos nenhum. Não havia hotéis, motéis, nem nada parecido por quilômetros. Meu pai estava visivelmente cansado, então decidiu que o melhor seria dormir no carro. Depois de um tempo, encontramos uma espécie de área de descanso ou estacionamento à beira da estrada e paramos ali. Ajustamos os bancos da melhor forma possível e tentamos dormir. Meu pai pegou no sono profundamente quase de imediato. Eu, por outro lado, não conseguia dormir. Fiquei algumas horas no celular navegando e vendo coisas para passar o tempo. Assim, por volta das 11 da noite, comecei a me sentir desconfortável. Foi como se o ar dentro do carro estivesse pesado, ou como se me faltasse espaço para respirar. Por isso decidi sair um pouco para tomar ar. Senti-me relativamente seguro porque de onde estávamos ainda dava para ver um posto de gasolina iluminado e de vez em quando caminhões passavam pela estrada. Não era um lugar completamente abandonado, então não achei que houvesse perigo. Enquanto eu estava do lado de fora, também estava conversando com um amigo por mensagens. A gente falou por um tempo e isso me fazia sentir acompanhado. Nesse momento notei algo do outro lado da estrada. Parecia um milharal enorme. Eu nunca tinha visto um pessoalmente, então aquilo chamou muito a minha atenção. Apenas por curiosidade, decidi atravessar a estrada para ver mais de perto. Caminhei em direção a ele, chegando bem perto. Enquanto estava ali parado, comecei a sentir uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Mesmo assim, tentei me acalmar, pensando que era normal se sentir assim estando sozinho no meio da noite, ao lado de um milharal alto e completamente escuro. Cheguei até a considerar entrar no meio das plantas, mas logo pensei que não fazia sentido. Eu simplesmente me afastei um pouco quando do lugar onde estava vi um celeiro. Era grande, branco, com faixas talvez pretas. Não tenho certeza porque a escuridão não permitia distinguir bem as cores, mas não havia dúvida de que era um celeiro. Naquela época eu era jovem e bastante idiota. Tinha cerca de 14 anos e por pura curiosidade decidi me aproximar para vê-lo melhor. O celeiro ficava ao lado do milharal, um pouco escondido. Lembro até de ter pensado em tom de brincadeira algo como: quem sabe eu veja algo que me assuste. Nunca pensei que algo assim realmente fosse acontecer. Sempre gostei de sentir medo, mas de forma controlada, como em filmes ou histórias. Não daquele jeito. Comecei a caminhar em direção ao celeiro. Lembro com muita clareza que eu não estava usando meias, apenas chinelos. Eu conseguia sentir a terra fria tocando meus pés. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som distante dos caminhões. Enquanto isso, também mandei fotos para meu amigo, dizendo em tom de brincadeira que tinha visto algo estranho e que ia investigar. À medida que me aproximava, comecei a notar algo estranho atrás do celeiro, um pouco para o lado.
Era como se alguém estivesse espiando por uma das esquinas. No começo pensei que fosse algum objeto, talvez um sino pendurado ou algo metálico sobressaindo. Essa foi minha primeira impressão, então continuei avançando. Quando cheguei um pouco mais perto, percebi que não era um objeto inanimado. Era a cabeça de alguém espiando pela esquina do celeiro. Naquele instante fiquei completamente paralisado. Meu corpo não conseguia reagir. Minha mente entrou em um estado de luta ou fuga, mas nenhuma das duas respostas veio de imediato. Eu simplesmente fiquei ali, vendo claramente que algo me observava. Não conseguia distinguir os traços com detalhes, mas sabia que não era uma pessoa normal. Alguns segundos se passaram, que pareceram uma eternidade, quando de repente o som de uma notificação no meu celular me tirou daquele estado. Foi como se aquele barulho tivesse quebrado um feitiço. Assim que recobrei os sentidos, saí correndo o mais rápido que consegui. Atravessei a estrada sem pensar, cheguei ao carro e entrei imediatamente batendo a porta com toda a força. Senti um alívio enorme percorrer todo o meu corpo, como se eu tivesse escapado de algo muito ruim. Percebi que meu pai continuava dormindo profundamente, apesar de eu ter batido a porta com força. Minha respiração ofegante, meus movimentos bruscos, nada foi suficiente para acordá-lo. Por um momento pensei em acordá-lo, dizer que precisávamos sair dali, contar o que eu tinha visto, mas sabia que ele não acreditaria em mim. Ele nunca acreditou em nada paranormal, e antes já tinha achado que eu exagerava ou que estava tendo algum tipo de episódio psicótico, então decidi não fazer isso. Em vez disso, respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar. Também enviei uma mensagem para uma amiga, contando o que tinha acabado de acontecer, mas ela não acreditou. Não a culpo. Na verdade, entendo perfeitamente que pareça falso. Às vezes, até para mim, é difícil acreditar, mas eu sei o que vi. Eu estava completamente lúcido e consciente. Não estava alucinando nem sob influência de nada. Isso aconteceu muito antes de eu sequer saber algo sobre drogas ou qualquer coisa do tipo. O que mais me perturba é um detalhe que não consigo tirar da cabeça. O que quer que estivesse me observando era muito alto, muito mais alto do que qualquer pessoa já registrada. Sempre que me lembro daquela noite, sinto uma mistura de pavor e paranoia. Nunca contei isso para ninguém da minha família, nem mesmo para o meu pai. Guardei isso por anos. Se algum de vocês tiver uma ideia do que pode ter sido, agradeceria se me dissesse. Alguns amigos me disseram que se trata de um Wendigo, mas não sei o que pensar. Digo isso porque antes eu era dividido quanto a encontros paranormais. Acreditava em algumas coisas e duvidava de outras. Mas depois daquela noite algo mudou. Hoje acredito em lobisomens, wendigos, em fantasmas e até mesmo em histórias de bruxa. Essa experiência me marcou profundamente, fazendo-me entender que existem coisas lá fora que não conseguimos explicar. Eu sei que muita gente vai dizer que nada disso é real e que tudo tem uma explicação lógica. Mas no fundo, acho que todos nós sabemos muito bem que existem coisas extremamente perturbadoras por aí. E naquela noite tenho certeza de que me deparei com uma delas.